partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, 5 de agosto, o ano é 2017. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. Observatório, informação e a análise dos acontecimentos esportivos da semana. Hoje vamos falar sobre a relação da mulher e o jornalismo esportivo. Há comentaristas femininas e locutoras de programas esportivos. Para debater o tema, conversamos com Ana Goebel, do canal Sport TV, Tainá Espinosa, do Esporte Interativo, e Juliana Veiga, da ESPN Brasil. Portanto, fique ligado, já já vamos abordar este tema. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje, time completo, né? Tuca Américo, também nosso querido Zeca Marques. E de volta, depois de aproveitarem um período de férias, Carlo Napolitano. Seja bem-vindo de volta, um abraço para você, Carlão. Obrigado, Guilherme, prazer estar de volta, depois de 2 semanas de ausência, minhas férias merecidas. Aproveitou, viajou? Aproveitei, viajei, descansei, pronto para mais um ano aí, para mais um período no Observatório, na Unesp e tudo mais. Legal. Bom, antes de você chegar com suas manchetes, destaques, os temas, no último programa, inclusive, eu deixei uma provocação, né? Depois da lista que foi feita pelo Zeca Marques, pelo Tuca Américo também, dos 5 melhores jogadores da história do basquetebol brasileiro, e você não poderia ficar de fora, né? Então eu tenho certeza que você ouviu e fez essa lista, né, Carlão? Claro que eu fiz. Oscar, Marcel, Pedro Napolitano, Lucas Napolitano e Pipoca. Que beleza! O Pedro e o Lucas... promessas. O Pedro e o Lucas até já sabem quem são, né? São do clã napolitano. Quem que é o Pipoca? Pipoca? Não, era um... Pipoca? Pipoca, você lembra? Acho que era um pivô aqui que veio à mente agora. Ah, Pipoca, eu lembro. Pipoca. Eu pensei no Gerson, que era outro pivôzão também, mas... Eu acho que eu tenho uma facilidade maior de fazer mais da NBA do que do basquete brasileiro, porque eu não da atual geração, talvez eu colocasse... Arrisca de cabeça da NBA? Não, talvez eu colocasse aqui o Alex Garcia, sim, né? Você comentou fora do ar o Leandrinho, eu não vou com o basquetebol dele, mas eu acho que pela história dele, acho que ele entraria aqui numa 4ª colocação. Um 5º aqui fica difícil até de pensar. Varejão? Não sei. Talvez Varejão, Jefferson, Williams, não sei. Aí fica um 5º aí em aberto. Muito mais por identificação aqui com o Bauru Basquete mesmo, sim, né? Pelo que a gente acompanha, né? Mas... Talvez o Nenê Hilário, então. Vai o 5º Nenê Hilário. Nenê, tá certo. Fechamos, então, a lista do Carlão Napolitano. Carlão, então, seus destaques, suas manchetes, seus temas. Já que estamos falando de basquete, eu vou falar de basquete, né? Vamos lá. E desmonte do time de Bauru, né? Que anunciou aí a não renovação do contrato do Valtinho, do GG, do Léo Mendes, do Guia Deodato e do Jefferson, né? Então, um time aí com jogadores importantes, pelo menos na fase final do NBB, vão desfalcar o time de Bauru. E uma outra coisa que também me chamou a atenção no mundo do basquete, né, foi a convocação da seleção com renovação da seleção brasileira que vai disputar a Copa América, e nenhum jogador do Bauru, né? O time que foi campeão da NBB não tem nenhum representante. Só o Renan, né? Na verdade, que foi chamado agora para... Que foi contratado agora, mas não é do time campeão, sim, né? Sim. Do time campeão nenhum jogador. Mas é porque é renovação. Não, mas tem jogador lá que não é tão novo, né, Tuca? Ah, é? O próprio Hetzheimer. O Hetzheimer. Qual é do Hetzheimer? Que, aliás, aparece como jogador do Atenas, da Argentina, na convocação. E nem no Atenas tá, né? Tá negociando com o Bauru, tá sem clube no momento. Mas é interessante, é a mesma coisa pensar um time espanhol, eu não vou nem falar brasileiro campeão, né? Porque a convocação é só de jogador estrangeiro para uma seleção. Pensar um time, uma seleção espanhola sem jogadores do Real e sem jogadores, ou do Barcelona, né? É uma coisa impensável. E como o Bauru foi o time campeão nacional, pelo menos alguém deveria estar selecionado. Tem o Léo Mendes, que já está anunciado pelo Franca, então talvez a única exceção seja o Léo Mendes. Bom, lembrando então que o Bauru Basquete estreia amanhã no Campeonato Paulista, 18h, contra o Pinheiros no ginásio Panela de Pressão. Aliás, um regulamento completamente estranho, né? 9 equipes no Campeonato Paulista,
todos contra todos, turno e retorno, e os 8 primeiros avançam para a sequência da competição. Então só o último colocado fica de fora, depois aí de uma sequência de 16 partidas, né? Estranho, por isso que muita gente acaba poupando seus atletas. Vai ser uma pré-temporada. Coloca a molecada para jogar, dá chance para o sub-20, porque não tem muito sentido você gastar... só não ficar na lanterna. Só não ficar na lanterna, não tem muito sentido você gastar munição nesse momento do campeonato, né? Bom, o Carlão, mais algum tema? Não, acho que tem um tema da semana aí, não sei se vocês iam comentar, que é a novela Neymar, né? Se fica no Barcelona, vai pro PSG, o valor da transação e as notícias que giraram em torno dessa negociação, até dos números, né? Não só números econômicos, né? Mas números em termos até de divulgação do assunto, né? Das viagens que o Neymar fez, né? Nessas últimas férias, que ele teria rodado 115 mil quilômetros no seu jatinho particular ao redor do mundo e cravando que a última parada seria a cidade de Paris, né? Mas me chamou a atenção as notícias que foram veiculadas a partir de quarta-feira, quando foi anunciado, em especial a retirada de cartazes, né, do Camp Nou, quer dizer, o Barcelona já descartando a própria figura e imagem do Neymar. Me chamou a atenção, o Zeca pesquisa bastante capas de jornais e manchetes, uma manchete, não sei se chegou a ver, do diário Esporte de Barcelona, que mencionou até nunca, né? Então talvez Neymar saia pelas portas dos fundos da cidade de Barcelona, do time do Barcelona. Mas Carlão, eu queria relembrar outros casos. O Barcelona parece que ele tem problemas de divã para resolver com um psicanalista. Porque todo jogador que sai do Barcelona passa a ser uma pessoa não grata na cidade e no clube. Isso aconteceu com o Figo, quando ele se transferiu para o Real Madrid. O Figo era chamado de peseteiro na Espanha, quer dizer, alguém que se vendeu pelas pesetas. E aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, quando ele também trocou o Barcelona pelo Real Madrid. E eu acho que o Barcelona é um dos clubes mais agressivos na contratação de jogadores, apesar de ter uma grande base, que são as canteiras do próprio clube, mas é uma equipe que faz contratações de peso. E o Neymar é uma delas. O Suárez foi outra contratação também de peso. E eu acho que nesse jogo ninguém é mocinho, ninguém é vilão. É um jogo de mercado sujo, mercado de lavagem de dinheiro, do qual o Barcelona também faz parte. Sim. E eu não vejo por que ficar indignado com um jogador que tem todo o direito de se transferir para outro clube, desde que pague a multa rescisória. Tanto é que o Barcelona ficou suspenso de contratações estrangeiras por tendo em vista a contratação do próprio Neymar. Exatamente. Né? Não, se a multa é contratual e o interessado faz o depósito da multa contratual, está resolvido o problema. Exato. Não tem. Agora, alegar que o PSG não teve receita durante o ano para fazer essa contratação é uma outra história. Então, talvez o PSG faça a receita com venda de camisa do Neymar até domingo, né? E isso já retorne, né? Agora, os números são astronômicos, né? Quer dizer, a cifra total, contando o contrato, salário e tal, gira em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. É um valor muito alto. É muito dinheiro para lavar. É muito dinheiro. E na opinião de vocês a respeito, a gente está um ano da Copa do Mundo, né? Praticamente. O Neymar sai do campeonato espanhol, que seguramente é um dos campeonatos mais... fáceis do mundo. Fáceis, mas ao mesmo tempo você tem lá o Real Madrid e o Atlético de Madrid, que são duas equipes que você disputa o título. Na França tem basicamente o Monaco como adversário do Paris Saint-Germain, se é que vai fazer frente esse ano. Uma boa escolha nesse momento, sair da Espanha para ser protagonista no campeonato francês, que se o campeonato espanhol é fácil, o campeonato francês é mais fácil ainda, podemos colocar assim? Não sei, eu lembro muito na década de 90, o Raiz sobrando aqui no Brasil, né? Jogando bola, sendo titular e capitão da seleção brasileira. Antes da Copa de 94, ele vai para Paris Saint-Germain e vocês lembram da história, né? Ele acabou a Copa de 94 no banco, né? O nome daquela Copa foi o Romário, né? Pela artilharia, e também do Dunga, né? Que representou o time. Eu acho que o campeonato francês ele tem um nível de mais equilíbrio que o espanhol, porque Barcelona e Real Madrid sobram de fato. Agora, é inegável que o Paris Saint-Germain, com essa tonelada de recursos que tem, sabe-se lá de qual que é a fonte,
é natural que ele esteja num passo adiante, apesar de o último campeão ter sido o Mônaco, como você bem lembrou. Eu acho que essa transferência vai fazer muito bem para o Paris Saint-Germain, disposição midiática, um outro olhar que os clubes vão ter sobre o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. E eu tenho dúvidas se vai ser boa para o Neymar. Ele talvez vá ter mais dificuldades de afirmação dentro do futebol europeu, porque o Paris Saint-Germain não é um time de ponta hoje como é o Barcelona. Agora, na questão individual, ele vai ter, acho que, uma série de confortos que ele não tem em Barcelona hoje. Ele tem um clube recheado de brasileiros. Sim. Só pra gente lembrar, Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves, recém-contratado, Lucas em São Paulo, se permanecer. E até o Thiago Motta, né, que é naturalizado italiano. É a base da seleção brasileira. E Daniel Alves, que era parceiro dele no Barcelona quando ele se transferiu para o Barcelona. Eu acho que ele está numa cidade extremamente cosmopolita, muito mais que Barcelona, apesar de Barcelona ter crescido muito depois da Olimpíada de 92, né? Seria interessante se ele também pudesse absorver parte da tradição cultural francesa, parisiense, com o iluminismo, com toda a tradição das artes plásticas, da literatura, e que ele amadurecesse, né? Agora, eu acho que ele tem todo o direito de se transferir para o PSG. O Barcelona está fazendo algo que eu acho que é reprovável, que é amaldiçoar um jogador que durante 4 anos defendeu com muito brio as coisas do Barcelona. Ele foi 10 vezes campeão. Exatamente. Então, eu não entendo o porquê dessa ciumeira de uma transferência quando está sendo paga... é o caminho inverso do Ronaldinho Gaúcho, né? Exato. O Ronaldinho Gaúcho, quando saiu do Brasil, ele foi para o Paris Saint-Germain, ficou 5 anos no Paris Saint-Germain, depois estourou para o mundo no Barcelona. Talvez o Neymar faça isso e coloque o Paris Saint-Germain no mapa. Sim, eu acredito também europeu. Que em termos de padrão de jogo não vai mudar muito. O Neymar tem aquele padrão de jogo que é o drible, que é o jogo bonito. Eu acho que isso não vai mudar muito em relação ao jeito que ele joga. Talvez lá ele vai ser o que se chama o dono do time, né? Sim, sim, como ele certeza. Era no Santos. Né? E lá no Barcelona ele não é o dono do time. Eu acho que a gente vai ter tem a o Messi, prova... que é o dono do time, né? Tem outros donos do time ali na própria zaga do Barcelona. Tem o Suárez também. Ele vai ser protagonista da liga, né? Ele sai de uma liga que tem Cristiano Ronaldo, Messi, Suárez, para ir numa liga que ele vai reinar agora, absoluto. Tem uma diferença brutal do que é o comportamento da imprensa espanhola com a imprensa francesa. A França não vive futebol como a Espanha vive futebol, como a Alemanha, como a Itália, como a Inglaterra, né, como a Argentina vive futebol. O futebol na França é um esporte que tem um séquito pequeno de pessoas que acompanham, mas há muito mais espaço, por exemplo, perceber as proporções, há muito mais espaço para o ciclismo na França, né? Há muito espaço para o rugby na França, há muito espaço para algumas modalidades olímpicas. O futebol não é o que representa na Espanha, não é o que representa para o francês e muito menos para o parisiense, né? Paris não é uma cidade que vive futebol com paixão, como vive Madrid, como vive Barcelona. Então tem essa questão que é uma grande diferença. Agora, talvez os 2 principais veículos esportivos do mundo estão na França, né? Um é o L'Equipe e outro é o France Football. Eu confesso que eu gostaria de ver o Neymar disputando um campeonato inglês. Sim. Eu acho que seria uma ótima pedida aí a 1 ano da Copa. E ele tem uma vantagem, né? Ele vai ser o dono do time, mas ele tem 2 brasileiros que vão ser um pouco o ponto de apoio, né? Pessoas mais experientes, que são o Thiago Silva e o Daniel Alves. E é capaz que isso acabe dando uma liga interessante para o time. E talvez isso também seja uma base para a própria seleção, né? Sim. Então eles vão estar jogando juntos e chegar na Copa do ano que vem um pouco mais entrosados. Eu acho que tem aí vários fatores que colaboraram para a ida. A mídia apontou a questão da renovação do contrato do Messi, né? Por um determinado tempo, ou seja, ele ainda seria coadjuvante. Alguns analistas apontaram também o desgaste físico que ele tem em ter que voltar para defender e dar suporte ao ataque, e com isso ele é importantíssimo para o time, mas não acaba sendo o protagonista, acaba jogando carregador de piano para o Suárez e para o Messi. Sim. Então acho que aí, fora os interesses financeiros múltiplos que a gente talvez não saiba nem a ponta do iceberg. Né, a questão de quanto ele vai ganhar com patrocínio, a exposição que ele vai ter, a própria questão veicular da transmissão do campeonato francês aqui no Brasil. Tem um monte de fatores que não é um fator único, a vontade pura do Neymar, pessoa física, que decide isso. Para o caso da opinião pública brasileira, tem essa vantagem, porque o Paris Saint-Germain, historicamente, teve jogadores importantes brasileiros defendendo as coisas do clube. Então, você já falando do Raí, a gente está falando desses que estão lá, o Thiago Silva e o Daniel Alves, mas tivemos, além do Ronaldinho Gaúcho, tivemos o Leonardo, que jogou no São Paulo, jogou no Flamengo. Inclusive fez uma história como gestor. E passou a ser gerente do clube, até dar uma cotovelada no árbitro no vestiário do Parque de Pance em Paris.
né? Mas o Leonardo acho que ainda continua ligado de alguma forma ao clube. Sim. Então é um clube que tem uma presença muito forte aqui no imaginário brasileiro com relação aos jogadores que se transferiram para lá. Você está em 105,7 na Unesp FM, este é o Observatório do Esporte. Vamos então com os tópicos de Tuca Américo. Vamos lá então. Bem, 2 comentários, uma dica cultural e uma nota um pouco triste, né? Vou repercutir a matéria do Demetrio Vecchioli, publicada no blog Olhar Olímpico do UOL. Começou nessa sexta em Londres o Mundial de Atletismo, e distinto do que aconteceu lá no Mundial de Natação, em que a gente teve aí muitas surpresas, notícias boas, a gente comentou isso no programa da semana passada, né? A perspectiva do atletismo brasileiro é muito complicada, né? Para vocês terem ideia, os 2 atletas mais importantes do atletismo brasileiro hoje, né? O Thiago Braz, que foi campeão olímpico no salto com vara, e a Núbia Soares, uma grande promessa, uma atleta de 21 anos do salto triplo, eles não estarão presentes, né? E até aí tem uma confusão, gerou aí uma polêmica em quais foram os critérios para se convocar, para levar esses atletas para o Mundial. Então, nas redes sociais, muitos atletas cobraram uma explicação mais detalhada de como foi realizado isso. Pelo blog, o critério seria simples, né? Para ser convocado, cada atleta deveria não apenas ter o índice exigido pela Federação Internacional, mas também estar entre os 40 melhores no ranking olímpico, que considera apenas 3 atletas de cada país e descarta os excedentes, para você não ter um domínio, né? Se eu tenho, por exemplo, 10 atletas, tem os 10 melhores que tem a modalidade, eu vou chamar só 3, para não acabar com a chance de outros países, né? O que é interessante do ponto de vista geopolítico, mas não é meritório do ponto de vista esportivo. O que aconteceu é que a confederação acabou convocando atletas que não tinham índice. Isso não foi muito bem explicado, né? No caso do Thiago Braz, por exemplo, no primeiro momento, a confederação falou que o corte tinha a ver com a má fase técnica e psicológica do atleta, mas depois dizem que ele foi cortado por uma lesão, né? Então, Tuca Américo, você falou que é uma notícia triste. Eu tava preparado para começar a chorar aqui. Não, mas eu uma acho tragédia. que é triste a condição do atletismo brasileiro. Bom. Eu acho que é uma das coisas que me incomodam muito, né? Me incomoda muito. Olímpico fora do Campeonato Mundial. Fora mundial. E outra, uma coisa, a gente teria condições de ter uma base de atletas para participar disso enorme. A gente não tem uma política para geração de atletas em quase nenhum esporte. Tirando a questão, por exemplo, do vôlei, agora do basquete, que está montando o centro de treinamento, né? Lá atrás a gente teve a ginástica artística, são poucos, o futebol, que historicamente tem as categorias de base, mas a gente não tem isso em outros esportes. Então é difícil você criar um atleta, preparar um atleta do atletismo para isso, porque a gente não tem o esporte de educação, isso não é ensinado nas escolas, e por vezes o atleta, quando vai começar a ter contato com a modalidade, já é muito tarde, né? E todas as vezes que a gente criou pequenas políticas de incentivo ao atletismo, isso tem se destacado, né? Porque o atletismo, em algumas modalidades como as corridas e os saltos, são muito simples, né? Eu tenho caso, por exemplo, meu professor de educação física lá em Avaré, a gente montou uma pistinha de atletismo no fundo da escola, então dava para correr, dava para saltar, dava para lançar dardo, dava para lançar peso, né? Então a gente não criou uma base para isso. A gente também teve um resultado muito ruim nos Jogos Olímpicos na natação. O Brasil não conseguiu nenhuma medalha. Não. O que era uma coisa que contrariava as participações anteriores. Sim. E neste Mundial que aconteceu na semana passada na Hungria, já tivemos um resultado bastante Não, mas a gente já promissor. comentou há muitos programas atrás que a gente tem no Brasil, Zeca, 2 esportes que culturalmente têm uma base muito forte, notadamente aqui no interior de São Paulo, Paraná, que é o judô, que é em São Paulo, Paraná, e a natação, né, que no Sudeste é muito forte por razões óbvias. As pessoas que têm uma condição melhor financeira, quando o filho tem algum problema respiratório, qual é a primeira coisa que fala? Não, põe natação, que é bom. Se tem aquela justificativa, o filho é hiperativo, põe ele no judô. E por ter a colônia japonesa aqui em São Paulo, Paraná, essas modalidades são muito comuns, é muito comum as crianças praticarem os esportes. Por isso que a gente consegue manter uma base, tanto no judô quanto na natação. O futebol, historicamente, a gente tem. Mas em outras modalidades, fora o incentivo de alguma confederação um pouquinho mais organizada, que preocupa em preparar os atletas, como eu citei aqui, o vôlei, que historicamente tem, e o basquete, que agora começa com a criação de um centro de treinamento lá em Campinas, não tem. No último período olímpico que a gente teve aqui os Jogos no Brasil, vamos pegar o exemplo do remo. Houve uma preparação e a gente conseguiu ter um atleta que ganhou 3 medalhas.
Então, o que eu quero dizer é que se a gente investir na criação de centros, né, de aprendizado, em que a gente consiga capturar crianças e jovens para praticar esse esporte, uma hora nós vamos ter gente não ganhando medalha, mas estando ali disputando, estando presente, sendo representativo. Mas nós tínhamos, inclusive, um centro aqui em Presidente Prudente, sim, com a participação professor da Unesp. Né? Aqui em Bauru nós temos exemplo, teve um grande investimento na pista de atletismo em nível internacional, e o que tem nessa pista? Né? A gente precisaria ter uma continuidade. A gente tem uma faculdade de educação física, tem uma região, tem as escolas, né? Então é triste ver esse resultado e uma confederação que nem consegue estabelecer critérios claros de convocação para atletas para uma competição em nível mundial, né? Então, tirando esse comentário um pouco mais incisivo, fica aqui uma dica cultural, né? Eu estava lendo uma matéria no UOL também, que vai ser lançado o filme 10 Segundos, que seria a história dirigida pelo José Alvarenga, do nosso grande campeão Éder Joffre, que foi considerado o maior boxeador dos anos 60, né, pela revista The Ring, inclusive à frente do Cassius Clay, Muhammad Ali, para vocês terem uma ideia, né? O cartel, como se diz, do Éder Joffre: 75 vitórias, 52 por nocaute, 4 empates e 2 derrotas por pontos. Ou seja, ele nunca foi nocauteado. Né? E o nome do filme é interessante, 10 Segundos, né? E nasce de umas cenas que tem um depoimento do Éder Joffre, da pessoa, Éder Joffre, não do ator, né? Que é o Daniel Oliveira que interpreta ele no filme, que ele diz o seguinte: um lutador pode ter a glória ou a desgraça em 10 segundos. E esses 10 segundos acabaram se tornando o título do filme. Mas o que me chamou a atenção para falar um pouco disso, que na semana passada a gente discutiu a questão da encefalopatia traumática crônica, o ETC, né? A gente falou aqui que em março o jogador de futebol Bellini morreu devido a essa doença, que é causada por traumas constantes na cabeça, no caso do Bellini por cabecear a bola, né? Essa doença também atinge hoje, afeta o Éder Joffre, que está com 81 anos. Né? Primeiramente ele foi diagnosticado como Alzheimer, mas posteriormente os exames foram realizados e o nosso grande campeão pagou o preço aí com vários outros atletas por ter praticado o boxe. Mas fica a dica do filme, né, que deve ser lançado em 2018, filme 10 Segundos, dirigido por José Alvarenga e com o ator Daniel Oliveira, que já fez o Cazuza no cinema, que inclusive está treinando há 6 meses já, aprendendo boxe e pugilismo para poder atuar. Tá? Mas infelizmente nosso grande campeão Éder Joffre, uma figura carismática, né? Um grande nome do boxe mundial, que está doente e sofre dessa encefalopatia relativa aos golpes que levou durante sua carreira. Legal, fica aí a sugestão então do Tuca Américo. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte, aqui na Unesp FM. Zeca Marques. Tuca Américo, nessa semana eu lembrei muito de você, porque nas minhas manhãs eu fiquei acompanhando o Grand Prix de vôlei feminino. Fase final na China. E, na verdade, eu vi o jogo do Brasil contra a China, né? E depois o Brasil contra a Holanda, mas tive que sair de casa. E chamou minha atenção algo que a gente vai comentar daqui a pouco. Sim. O fato de que a Globo tinha 2 comentaristas, né? A Sheila e a Fabi. E um locutor da TV, da Sport TV, da TV fechada, fazendo as transmissões em dias da semana na parte da manhã. Queria que você me dissesse como é que você vê o vôlei sendo exibido nas manhãs da Globo, Tuca Américo. Na verdade, eu sempre comento, as manhãs da Globo e as manhãs da TV aberta estão se transformando em um espaço de programação ao vivo o tempo todo, né? Começa lá com hora 1, acho que é isso. Às 5 da manhã. Às 5 da manhã, e isso vai até o Video Show, que é o último programa ao vivo. Então começa toda manhã e até metade da tarde com programação ao vivo. E na verdade é um horário que tem uma audiência, mas que não é uma audiência assim tão importante como o chamado horário nobre. E o vôlei feminino já tem um público cativo, né? Principalmente também porque esse horário é considerado, não sei se tem muito a ver, mas é considerado um horário de programação feminina. Né, se a gente acompanhar a programação, a gente tem, depois do jornalismo, a gente tem o Mais Você, com Ana Maria Braga, depois tem aquele programa de saúde, o Bem-Estar, e logo na sequência o encontro com Fátima Bernardes, né? Então a gente já tem essa relação, e o vôlei feminino está ocupando esse espaço que eu acho interessante, mas tradicionalmente a Globo transmite os jogos de vôlei.
Mas se esse torneio fosse no horário da noite, a Globo pararia... De forma alguma. Mas eu tô falando da Globo porque a Globo para mim é o tema de 4 comentários que eu vou fazer. Um foi esse, o vôlei nas manhãs da Globo. O outro foi na quarta-feira à noite. A Globo transmitiu a votação no Congresso Federal sobre a denúncia contra o presidente Temer, se a denúncia avançaria ou seria arquivada. E roubou 10 minutos do Palmeiras e Botafogo. Verdade. Inclusive, é um fato raro, isso não foi único. Não foi exibido o Jornal Nacional. E nem a novela das 9. Nem a novela das 8. Mas eu acho que a Globo, com todas as críticas que a gente possa fazer e deve fazer, eu acho que ela cumpriu o papel de emissora que ocupa uma concessão pública. Ela deu prioridade àquilo que era o fato do dia, o fato importante, se o presidente seria denunciado por corrupção ou não. E acho que ela acertou em atrasar a transmissão do futebol. Eu vi que muitos comentários na internet fazendo uma certa anedota. Tô perdendo aqui o meu Palmeiras. Alguns, dependendo da praça, estavam perdendo o Santos e Flamengo, que foi um jogo do Pacaembu. Não perderam nada. Mas eu acho que foi um acerto e para mim não prejudicou em nada o jogo do Palmeiras ter começado com 9 minutos. Salvo alguns interesses também econômicos da própria Globo, né, em que muito da mídia especulou que seria uma forma de pressionar alguns candidatos, e quem assistiu, eu tive a paciência de assistir boa parte da votação, então você notava que alguns deputados estavam extremamente constrangidos em declarar seu voto em TV aberta. Exatamente. E alguns que votavam sim, não esperavam nem mal falar o nome. Então ia chamar Zé, não sei do que. Ele já falava sim, virava a cara e saía para nem mostrar o rosto em votação. Mas o interessante é que durante a transmissão da votação não houve anúncios comerciais. Não houve anúncios comerciais, eu acho que tem... O horário mais caro da TV brasileira, que é o das 8 às 9 na TV Globo. Olha, Zé, que eu não sei dizer hoje, mas há muitos anos atrás, eu calculo, posso estar equivocado, que 30 segundos, um comercial de 30 segundos no break, no intervalo Jornal Nacional, custa mais ou menos R$500 mil cada inserção. Exato, é isso mesmo. Talvez a última vez que isso aconteceu foi naquelas manifestações de junho de 2013 que invadiram o Palácio do Planalto, que invadiram Itamaraty. E aí também o jornal começou o William Bonner, né, chamou a notícia no começo da tarde, e isso foi até o quase fim da noite. Mas eu também me surpreendi. A hora que eu cheguei em casa, a minha esposa estava vendo a televisão, e eu pensei que fosse Globo News ou algum canal fechado e não a Rede Globo. A hora que eu fui ver o Palmeiras lá para as 15, para as 10, falei, o que está acontecendo? E na verdade também reflete um pouco, de certa forma, uma busca de uma audiência, porque se analisar os últimos dados da mídia, o nosso querido presidente tem 95% de rejeição. Então, quer dizer, seria um fato midiático em termos de audiência também. O que me chama a atenção é que foi a única TV aberta que deu esse espaço à votação, e mais uma vez acho que tem a ver com o espaço de uma concessão pública que tem que ser retribuído para a sociedade com esse tipo de informação. Os outros 2 casos da Globo envolvem um programa do domingo passado, no Globo Esporte, em que se noticiou os casos de racismo no futebol brasileiro. Acho que foi uma reportagem bastante sensível, uma reportagem muito bem feita. Então fica aqui também uma nota de louvor. E na última quarta-feira, após a transmissão, aqui para quem é de São Paulo, do jogo Botafogo e Palmeiras, entrou o programa do Caco Barcelos, o programa Profissão Repórter, cujo tema era a questão da homofobia no esporte, nas artes, no trabalho, etc, etc. E havia o caso das equipes gays, equipes que só têm pessoas assumidamente homossexuais. E acho que foi uma pauta também bem interessante, apesar de que eu achei que houve uma mistura muito de temas muito diversos. Poderia ser um programa só sobre essa questão da homofobia no esporte, e por aí algumas pessoas, inclusive trans, não só homossexuais, né? Pessoas que fizeram a transição de sexo, dizendo que se sentem à vontade agora de praticar o esporte, porque elas têm um outro tipo de reconhecimento. Mas misturava-se também com um rapper que é assumidamente homossexual, misturava-se com questões de trabalho, né? O preconceito, a discriminação no ambiente de trabalho. Mas acho que é um tema que, cada vez mais, quando aparece numa TV aberta como a Globo, faz com que a gente possa refletir e possa proporcionar perceber, o debate, a compreensão. Proporcionar o debate. Né? Não é à toa que a atual novela das 9 da Globo também tem feito sucesso muito em função da questão de uma personagem, uma menina, que vai fazer a transição de sexo. Com certeza é um avanço. Sem dúvida. Você está na Unesp FM, este é o Observatório do Esporte. Agora vamos para a reportagem desta semana. A locução é de Pedro Norberto. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana, um tema em debate.
Desde que a profissão de jornalista foi reconhecida, a figura da mulher nas redações vem aumentando. Na década de 1950, a mulher jornalista era chamada de atrevida, e o número de jornalistas mulheres não passava de 30 nas grandes redações. Com o passar dos anos, as mulheres vêm se consolidando na profissão, atingindo atualmente o maior número em todos os veículos jornalísticos. Porém, na transmissão esportiva, ainda há um tabu envolvendo as jornalistas que desejam trabalhar com o esporte. O número de jornalistas do sexo feminino no setor esportivo é mínimo comparado aos jornalistas homens. E quando pensamos em comentaristas e narradoras, o número é ainda menor. Juliana Veiga, apresentadora do programa Sport Center na ESPN Brasil, comentou sobre esse número reduzido e destacou a importância das mulheres se prepararem muito bem para entrar nesse cenário machista. Mas, assim, eu acho que, as meninas elas têm que, primeiro, entender bastante do esporte. Acho que, por ser um esporte machista, o futebol, infelizmente, apesar de termos muitas mulheres jogando, as meninas da seleção, alguns times têm seus times femininos, eu acho que as meninas que vão trabalhar na área, elas têm que ser muito boas. Elas têm que estudar muito, porque elas têm uma concorrência masculina muito forte. E o fã de esporte, o telespectador que acompanha o futebol, ele é extremamente exigente com relação a isso, com relação à qualidade do comentário. Então, assim, eu não sei até que ponto as meninas vão realmente atrás de serem comentaristas de futebol, né? E de entrarem no meio do futebol como comentaristas de programas esportivos ou de telejornais. Mas eu não sei como é que é no mercado a procura por isso, né? Então, eu não sei te dizer mesmo. Se é questão de preconceito ou não, sabe? Por não ter tantas mulheres. Ou se realmente é porque as mulheres não vão atrás, ou porque elas não têm o conhecimento suficiente para estar ali do lado de um homem que é punk, assim. A concorrência é muito forte, né? Conversamos também com Tainá Espinosa, jornalista e apresentadora do programa Caderno de Esportes do canal Esporte Interativo. Tainá comenta a questão da profissão ainda ser muito masculina. É uma profissão muito masculina e uma profissão muito machista. Muito masculina, eu digo que tem muito homem, assim. Normalmente eu sou a única, ou eu e mais algumas somos, sei lá, 10%, 15% do total de pessoas que tem cobrindo aquele evento. Então, normalmente é pouca mulher mesmo. Juliana Veiga reforça que o mercado é muito machista e isso pode gerar um receio tanto das mulheres quanto das emissoras para entrar no mercado. Mas o mercado, sim, é exigente, cobra e critica muito forte a participação de mulheres dentro do corpo, porque é o machismo, né? Ele é presente muito, muito forte nesse meio do futebol. A gente vê aí brigas, né, com homofobia, sobre homofobia, em cima da homofobia em estádios, em torcidas. Então, assim, se os caras são homofóbicos, eles já têm esse problema com homens do lado deles. Imagina com as meninas que, às vezes, elas abrem a boca e os caras já começam a falar, pô, essa menina não sabe nada. E a crítica é pesada, sabe? As meninas, elas podem até também ter um receio, não só a emissora, mas como as próprias mulheres, né? É difícil, é bem complicado você encarar de frente, sabe? Um mercado machista, infelizmente. Com o avanço das redes sociais, as informações são passadas com mais facilidades. E com isso, as críticas também são mais frequentes. No caso das mulheres jornalistas, um simples erro de informação pode ser motivo de rejeição e muitas críticas. Caso o torcedor não compartilhe da mesma opinião que a jornalista, ela já vira alvo de xingamentos e preconceito. Se eu dou uma opinião que o Atlético Mineiro tinha que estar jogando mais pelo elenco que tem, ou que o Palmeiras tinha que estar jogando mais, e o torcedor discorda de mim, o xingamento dele já é: vai lavar uma louça. Já é por isso que mulher não trabalha com futebol, por isso que mulher não sabe nada de futebol. E se um homem falar exatamente a mesma coisa, o cara pode até xingar, mas ele xinga de uma outra forma, assim, que não é uma forma preconceituosa. Existe, assim, meio que uma determinação de que a gente não entende nada. Eu vou te dizer que a gente ouve isso de mulheres também. Não ouve só de homens. Além do cuidado redobrado para não cometer nenhum erro, a profissional tem que provar para o telespectador que realmente entende do assunto.
Muitas mulheres que se aventuraram a opinar sobre esporte já escutaram a famosa frase: "Me explica o que é o impedimento?" Ou "Qual a escalação do seu time de 1972?" Ana Gobel é jornalista do Sport TV e comenta a respeito disso. Provar 3 vezes, 4 vezes a mais que um homem, que a gente entende do assunto, que a gente pode falar de futebol, que a gente assiste um jogo, a gente sabe o que está acontecendo, entendeu? Mudou o esquema tático, ele alterou ali, inverteu, colocou tal atacante pela esquerda, outro pela direita e tal, bababá, porque o outro lateral do outro time desce mais que o outro e tal, tá exposto de um lado, então vamos mudar aqui, sabe? Recuar o volante, colocar o volante mais ofensivo. Assim, eles acham que a gente não tem noção disso no jogo, que a gente não consegue enxergar. E muitas vezes um homem não enxerga isso e uma mulher enxerga. Só que eles não assumem, né? Não admitem que, realmente uma mulher pode entender, assim, de futebol. Para finalizar, Juliana Veiga, da ESPN Brasil, afirma que apesar das dificuldades e todo o preconceito existente no meio, o cenário já se alterou e melhorou bastante desde a sua entrada no jornalismo esportivo. Eu acho que sim. Eu acho que do início para cá teve bastante. A gente tem mulheres muito fortes hoje no esporte, né? A Renata Fã é uma das nossas representantes mais fortes, assim, é uma emissora aberta, né? Tem um acesso ao público gigantesco. Temos várias comentaristas, especialistas, as comentaristas de esportes olímpicos também. Então eu acho que, assim, mudou muito, a aceitação é muito maior, até porque nós temos mulheres atletas também dentro da área esportiva, do jornalismo, o que dá uma credibilidade bacana. Eu acho que hoje em dia existe o preconceito, mas ele é bem mais controlado, assim, né? Dentro do meio, ó. Bom, antes do nosso bate-papo, né, antes de falarmos sobre o tema desta semana, vamos aos tradicionais agradecimentos, agradecendo a jornalista do Esporte Interativo, a Tainá Feitosa, a jornalista do Sport TV, Ana Gobel, e também a apresentadora do programa Sport Center da ESPN Brasil, a Juliana Veiga. Conosco continuam o Tuca, o Zeca, também o Carlo Napolitano. Temos as presenças da Gabriela Brizotti, da Aline Campanhã, do Tomás Garcia. E o Zeca agora vai apresentar, inclusive, uma convidada especial para o debate de hoje, Zeca. Convidada especial, Noemi Bueno, minha querida orientanda de doutorado no programa de comunicação, cuja pesquisa dialoga diretamente com o nosso tema de hoje, que é a presença de mulheres no jornalismo esportivo, especialmente no televisivo. Ela fez uma pesquisa também sobre isso em Portugal, ficou 10 meses em Lisboa e analisou a presença feminina no jornalismo impresso, nos jornais esportivos portugueses. E é um prazer recebê-la, recém-chegada de Lisboa, e como boa orientanda me trouxe um cachecol e um boné do Benfica. Que bacana. E ela se tornou benfiquista porque ela aderiu à massa adepta do clube do Glorioso. Mas, Noemi, explica um pouquinho essa pesquisa e como é que foi essa estadia de 10 meses em Lisboa, o que contribuiu para o desenvolvimento da sua investigação. Eu aqui na Unesp com o professor Zeca, eu tenho analisado a construção das jornalistas dentro de programas de esportes televisivos. Então, quem são essas jornalistas ou apresentadoras, comentaristas, narradoras nesses programas? Quais são os papéis de fato que elas assumem? E qual é a participação delas em relação à participação masculina? A quantidade, se a presença delas é igual ou não, né? Que, na verdade, a gente já tem visto que a participação feminina nas televisões brasileiras gira em torno de menos de 20% nesses papéis. E em Portugal, eu fui para Portugal fazer uma parte dessa pesquisa e analisar o cenário português também, que não tem apresentado muita diferença do cenário brasileiro. Então, lá em Portugal também, menos de 20% das mulheres, dos profissionais que atuam nessa área são mulheres. Existe ainda um grande preconceito em relação, principalmente, aos papéis de comentaristas e narradoras. O fato de torcer do Benfica ter alguma influência do orientador ou foi de livre e espontânea vontade? Foi livre e espontânea vontade. Foi paixão direta pelo clube. Mas ela foi ao Estádio da Luz ver um jogo do Benfica, mandou-me um vídeo pelo Facebook e ela ficou surpresa porque a cantiga que a claque benfiquista entoava era uma música da Ivete Sangalo.
E eu perguntei, mas Noemi, você entendeu? Você percebeu o que eles estavam a dizer? Ela falou, não, ela não entendeu qual era o cântico. O cântico é Benfica, Benfica, Benfica dá 1036, que é o sexto título que foi obtido, né? O ano que, aliás, essa temporada que começa agora, nesse final de semana, vai ser Benfica dá 1037. Mas essa pesquisa é interessante porque, assim como acontece no Brasil, não há praticamente comentaristas mulheres nos programas televisivos. Quando muitos são apresentadoras de programas, são âncoras de programas jornalísticos, repórteres, mas o papel do comentário quase sempre fica refém dos homens e dos jornalistas homens, o que é um problema. E eu participei recentemente de uma mesa em São Paulo, a gente até comentou aqui com o José Trajano, que era o diretor de jornalismo da ESPN, e ele disse de maneira peremptória, eu sou contra mulheres fazendo locução, né? Ele diz que a voz da mulher não combina com locução esportiva. E eu acho que ele está um pouco equivocado. Eu acho que cabe qualquer tipo de voz, desde que o trabalho seja feito com competência e com qualidade, né? Sim. Eu queria só deixar registrado que não é só o Zeca que tem orientando aqui pesquisa esportes, né? Eu tenho me orientando no programa de mestrado profissional em mídia e tecnologia, a Helene Trevisan, ela está realizando um estudo de caso sobre sites jornalísticos esportivos gerenciados por mulheres. A Elaine está analisando os sites, os blogs, né? Donas da Bola, Vibradoras e Futebol por Elas. E tem uma coisa interessante, a Elaine, além de desenvolver esse trabalho, ela também é comentarista da segunda divisão, lá nas transmissões da Rede Vida em TV aberta. Então é um exemplo de pessoa que é atuante, que está pesquisando e está no mercado. Mandar um abraço, aproveitar da uma de meu amigo Carlão, mandar um abraço para a Elaine. Tá certo. Você está em 105,7 aqui na Unesp FM, este é o Observatório do Esporte. Vamos ouvir também quem colaborou diretamente com a matéria desta semana, os nossos produtores, né? Começando com a Gabriela Brizotti. Gabriela, gostaria que você falasse também a respeito do tema e de como você enxerga, né, esse espaço ou a falta desse espaço para as mulheres, principalmente como comentaristas esportivas. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme. Olá, amigos da mesa. Olá, amigos ouvintes. Bom, complementando o que o Zeca falou, realmente, na TV fechada, apenas 13% dos profissionais são mulheres. Então, assim, no jornalismo esportivo de TV fechada, só 13% são, e dessas 13%, quase todas são na parte da reportagem. Dá para contar quais são na locução e comentarista e etc. Quase não existe. Mulher na narração é algo experimental. É uma coisa experimental, então não é algo que é consolidado. Eles estão meio que experimentando a mulher na locução ainda, para ver se acontece, se rola ou não. Então... E quando acontece de entrar em debate, da mulher dar a sua opinião, elas são tratadas como musa ou como café com leite. Elas nunca são como, nossa, olha a opinião dela, real. É sempre uma coisa mais, nossa, vamos relevar se ela falar alguma coisa errada, por exemplo. Dia desse, assistindo o Bem Amigos da Sport TV, a Glenda Kozlov estava sentada numa cadeira de comentarista. E acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Uma jornalista lá comentando os assuntos esportivos. Mas dá para perceber que ela tinha que tomar voz, né? Que ela era pouco chamada, pouco acionada. Mesmo no Bem Amigos sempre aparece uma figura feminina, ela dá um suporte, né? Não é aquela figura central. Ela tá ali gerenciando redes sociais. Lê os e-mails. Lendo os e-mails, raramente faz alguma pergunta. Mas se não me engano foi durante a Copa das Confederações, e como acho que o Muricy não estava por lá, e tinha alguma vaga, então ela ocupou, mas ela ficou no lugar central. Né? Ela ficou no lugar central, chave. Sim. Mas ela tinha que se esforçar para ocupar o espaço, porque ela era pouco acionada. Isso a gente está falando das capitais, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu posso falar também dessas viagens que a gente faz atrás do Noroeste, do Bauru Basquete pelo interior, várias cidades do interior do país, e a gente praticamente não observa nenhuma mulher trabalhando na área. São raras exceções, né? E, infelizmente, esse espaço ele pouco existe também no interior, né? O que é algo paradoxal, porque há muito tempo, é uma experiência nossa, né, Tuca, Carlos, um pouco empírica, os cursos de comunicação praticamente têm hoje cerca de 2/3 de mulheres como discente. Então é natural que daqui a alguns anos essa massa de pessoas formadas invada as redações e vá fazer uma reconfiguração desse quadro. O Observatório já colabora com isso, né? Podemos dar um exemplo da nossa primeira geração de pessoas que trabalharam com a gente, tá a Andressa Borzillo, a Piri, que hoje está na TV Tem, na região de Itapetininga, né, responsável pelo Globo Esporte de lá. E sempre nas nossas equipes tem a presença massiva, sempre importante, de meninas. Eu acho que isso é interessante, porque tem que haver esse
espaço, né? A Camille Paglia, que é doutora por Yale, que é ensaísta, professora da Universidade de Artes em Michigan, e autora do livro Personas Sexuais, ela fala que o grande problema é que quando a mulher assume essa atividade profissional, que normalmente são desenvolvidas por homens, né, criam uma questão de um ambiente neutro. E nesse ambiente neutro, as duas figuras têm que abdicar das suas figuras sexuais e acaba criando esse tipo de conflito. Então fica muito difícil no ambiente profissional cada um abdicar da sua função e se ver apenas e somente como pessoas profissionais. Então é realmente uma conquista árdua, uma luta por espaço e que infelizmente eu acho que ainda demora um tempo. Embora haja uma conquista já importante, a gente vê que o espaço ocupado, como foi notificado pelos dados, no máximo 18%, 20%, é muito pouco ainda, até em comparação com outras profissões, né, em que houve um avanço maior. Mas no jornalismo esportivo, eu posso dar um exemplo, que é um dado que a gente tem aqui da Unesp. A profissão de dentistas, por exemplo, já houve uma consolidação, você já tem um equilíbrio muito grande entre participação de homens e mulheres, coisa que não acontece ainda em outras profissões, como o jornalismo, por exemplo. Mas, Tuca, a gente conversou há pouco, né, sobre a transmissão dos jogos de vôlei nas manhãs da TV Globo, e vejam que dado interessante também, há 2 comentaristas dos jogos, 2 mulheres, só que ex-atletas. Sim. Não são jornalistas. Então, é outro papel também, né? A gente comentou que são a Sheila e a Sheila com convidada, a Fabi, que já faz parte do time da Globo, que estão comentando as transmissões do Grand Prix de vôlei feminino. E mesmo nos canais de Sport TV que a gente acompanhou as finais da NBB, a própria Hortência, que é uma figura extremamente conhecida, ela tinha um papel mais que secundário, né? Tinha os comentaristas, o locutor e os 2 comentaristas, e ela acionada assim, muito pouco no intervalo do jogo para algum comentário muito distante, muito rápido. E para falar também de comentarista, tem a Nadine Bastos, que ela é ex-árbitra e agora ela atua como comentarista de arbitragem na Fox. Então, é um exemplo. Sim. Mas desculpa, é muito distante ainda de uma audiência de canal aberto, né? Sim. Claro. Então... Aline Campanha, e lá em Jaú, Aline, na imprensa esportiva, lá em Jaú, você que acompanha, né? Tiago Pavini está colaborando. Um abraço para o nosso querido Tiago Pavini, né? Que está sofrendo com o 15 de Jaú nessa segunda fase da Série B do Campeonato Paulista. Lá em Jaú, existe essa oportunidade no mercado, na imprensa esportiva para as mulheres ou não? Um abraço para você. Um oi a todos da mesa, um olá aos ouvintes. Então, em Jaú é muito difícil, tipo, o que a gente vê muito não, assim, o 15 de Jaú tem uma grande proporção na cidade, as rádios cobrem, as televisões cobrem, só que a única repórter que a gente tem, ela não trata do futebol. Então, quando o assunto é narração de futebol e comentarista, quem a gente vê nas cabines não é uma figura feminina. Não é uma figura feminina que está ali no meio da torcida entrevistando isso. Eu nunca vi, 20 anos que eu tenho, eu nunca vi uma figura feminina ali comentando sobre o 15. Eu nunca vi as rádios darem espaço para isso acontecer, sabe? E não é por falta de torcedoras e por falta de gente informada e formada nisso. Pelo contrário, eu acho que tem muito, só que falta oportunidade, falta, tipo, crédito que é dado para elas. E é uma cidade, tipo, pequena que não eu acho que acontece isso em várias do interior, como vocês comentaram, tipo, não tem a chance, porque em TVs grandes não tem, então, tipo, em TV menor tem menos ainda. Assim, nos grandes centros já é difícil, no interior a gente tem um pensamento mais conservador, é mais complicado ainda, né? A gente teve o caso do Guto Ferreira agora, né? Tipo, há pouco tempo, o técnico do Inter, que a repórter foi fazer uma pergunta sobre as chances que o time estava tendo de gol, e ele foi super rude, assim, com a repórter e falou que, tipo, não ia explicar isso pra ela, porque ela nunca jogou futebol e não sabe a pressão que é estar dentro de um campo. Extremamente infeliz e deselegante, foi, né? Foi super rude. Pediu, e detalhe que o Guto também nunca jogou futebol, né? Isso que eu ia perguntar, ele já jogou? Aproveita então o ar da graça e fala também a respeito do tema dessa semana. Tomás Garcia, um abraço para você. Um abraço, Guilherme. Olá, amigos da mesa. Olá, amigos ouvintes. Uma coisa que na minha conversa com a Juliana Veiga, ela bateu bastante na tecla, foi que a mulher, para ela se impor, conseguir entrar nesse cenário extremamente machista e dominado por homens, ela tem que se preparar bastante, estudar bastante. Mas um exemplo que eu sempre uso, alguém que se preparou, que está qualificada para exercer esse papel de comentarista, é a Juliana Cabral, ex-jogadora da Seleção Brasileira e comentarista na ESPN. Ela faz o papel de comentarista mesmo, não é apresentação, não é reportagem, mas ela tem um espaço muito pequeno. Ela faz comentários de jogos femininos,
nos poucos que tem, mais em Olimpíadas, alguma coisa desse sentido, né? E eventualmente comentários em alguns programas. Mas também encaixa naquilo de ex-atleta, né? Também entra naquilo que o Zeca falou de ex-atleta, mas não com uma formação jornalística. Mas apesar disso, ela mostrou muito conhecimento. Muitas pessoas que eu já conversei sobre isso, que a gente já debateu, preferem ela comentando do que a grande maioria dos próprios comentaristas homens da ESPN. Ela teve uma aceitação muito boa do público e mesmo assim ela não conseguiu o espaço que ela deveria ter. Então acho que às vezes, além do preconceito por parte do telespectador, do público em geral, também talvez não seja um preconceito, mas tenha uma certa resistência das próprias emissoras e dos veículos em darem espaço para a mulher. A Juliana foi uma profissional que mostrou muita capacidade, que mostrou que entende, tem propriedade para falar do assunto, e mesmo assim ela não conseguiu ter um espaço de destaque dentro do canal, né? Então, além do preconceito, acho esse problema das emissoras se pautarem mais pela audiência e não pela qualidade do produto que elas vão oferecer. Eu acho que outro erro comum também, que por vezes alguns jornalistas, homens, cometem, é tentar analisar a modalidade feminina com um olhar masculino do ponto de vista do treinamento masculino. Então, às vezes você coloca um Júnior, um Casagrande para analisar um jogo feminino, ele vai analisar com os olhos masculinos, ele entender como que é o treinamento, como é a movimentação, como é a tática, como é o desempenho físico, que é diferente em diversas modalidades, né? Se você vai pegar o desempenho, como joga um time masculino de basquete, é diferente de como joga um time feminino. Como joga um time masculino de vôlei, é diferente de como joga um time feminino. São outras formas de jogar. Então, às vezes, fica um pouco distante essa realidade. Talvez isso explique um pouco o sucesso da ex-jogadora. E como você explica o nosso vôlei, cujas equipes femininas sempre têm homens treinando? Essa é outra discussão também. Zé Alberto Guimarães e eu Bernardinho. acho que aí é uma questão, Zeca, que isso não é só no Brasil, né? Em nível mundial. Né? E não só no vôlei, em outras modalidades. Aliás, no Grand Prix que a Globo está mostrando, eu só vi treinadores homens. Tinha o ano, não sei se esse ano eu não acompanhei ainda o jogo da China, mas a China tinha uma treinadora... um homem, mas acho que na Olimpíada era uma mulher, se eu não me engano. Né? Mas eu acho que aí também tem um outro problema que eu não sei identificar, mas é de formação, porque você precisa formar esses técnicos. Né? Então você vê que pelo menos lá no leste europeu era mais comum ter uma técnica de ginástica olímpica, do basquete feminino ou do vôlei. Então também tem essa questão cultural aqui no Brasil. Mas a gente está falando da presença das mulheres na imprensa sobre o esporte, mas as mulheres também têm uma presença muito tímida. Não só nesses cargos de gestão e de treinamento. De comissão técnica. Quantas mulheres são treinadoras de atletas femininas ou masculinas no Brasil? Sim. Muito raro. E a arbitragem também, né? A gente vê muito poucas mulheres assumindo o papel de arbitragem. Tipo, quando são bandeirinhas e aí também recebem o mesmo tipo de preconceito ali por parte da torcida. Mas se analisar friamente, a gente tem uma participação maior na arbitragem do que como técnicas ou gestoras ainda, né? Então, quer dizer, a gente está muito atrasado em relação a essa discussão e a própria formação. É uma coisa a ser investigada, né? É a própria questão do ambiente, né? O que impede que as mulheres sejam gestoras ou treinadoras de algumas modalidades? Vocês colocaram o exemplo do vôlei, né? Das seleções dessa fase final do Grand Prix. A gente lembra que tem um exemplo aqui em Bauru, né? O treinador da equipe bauruense é o Kiviek, o Marcos Kiviek, e até mesmo o gestor da equipe, né? Quem comanda, quem trabalha ali no dia a dia é o Vanderlei, ex-Bauru Basquete, campeão, inclusive em 2002, né? Campeão brasileiro com o Bauru Basquete e que está nesse cargo comandando aí essa equipe feminina também, ao lado do Marcos Kiviek e do irmão do Kiviek também, que está inclusive dirigindo a equipe feminina no início dessa temporada. Então, aqui mesmo, no nosso quintal, olhando aqui no quintal da nossa casa, temos esse exemplo muito forte, né? Não temos uma mulher no comando de uma modalidade feminina. E para complementar, pelo menos da minha parte, em 2011, final de 2011, eu tive a oportunidade, a partir dali, de trabalhar com a Joyce Luciana. Inclusive, ela ainda reside aqui em Bauru. Trabalhava nas transmissões do Esporte Clube Noroeste comigo. Eu narrava, J. Augusto fazendo como setorista do Noroeste, e a Joyce fazia sempre o clube visitante. Trabalhei com ela aproximadamente 2 anos e a aceitação foi muito bacana por parte do torcedor do Noroeste. Depois disso ela seguiu outro rumo profissionalmente, assessoria de políticos da cidade. Eu deixo um beijo especial inclusive para a Joyce, uma pessoa muito bacana de se conviver, de trabalhar, e que teve uma aceitação muito, muito legal, muito bacana, mas optou por não seguir nesse caminho, embora tivesse muito potencial.
Uma pena, né? Porque é uma profissional que deixou de atuar na área, né? Sim. E a gente sabe que as pessoas, os jornalistas, tanto homens ou mulheres que atuam na área esportiva, porque tem um grande interesse, porque gostam muito da área de atuação. Você não vê paraquedista nessas áreas, são pessoas que realmente gostam, estudam e entendem do assunto que eles discutem na mídia. Até antes da gente encerrar, Noemi, gostaria que você falasse um pouquinho mais da sua experiência na Europa, lá em Portugal, sua abordagem com as jornalistas de lá. Conta um pouquinho pra gente. Sim, eu entrevistei lá em Portugal jornalistas que trabalham em programas de esporte da televisão aberta deles, e foi muito interessante os resultados das entrevistas para ver exatamente como essas mulheres se veem nesse cenário, porque aqui nós estamos discutindo como nós vemos, né, a participação da mulher e como elas se veem. Então, a princípio eu achei que elas iriam falar muitas questões de dificuldades que elas têm em relação a isso, mas a maioria começou falando de alguns pontos favoráveis, e elas falaram que um deles é que geralmente as pessoas têm mais paciência na hora de uma entrevista. Então elas falam, se elas estão numa entrevista ao vivo, por exemplo, e é intervalo, e ela está lá com um determinado técnico, é muito mais fácil o técnico ter paciência com ela, que é a mulher, de esperar acabar o intervalo do programa para entrar na entrevista ao vivo, do que num jornalista que é homem. Então elas falaram que elas têm um pouco mais de facilidades. Elas ainda brincam, uma mulher fazendo uma pergunta educada consegue quase qualquer resposta. Mas elas também dizem que tem muitas dificuldades, e várias delas que foram comentadas aqui. A primeira é que elas precisam de muito tempo para provar que elas têm competência disso. Então, a princípio, já se imagina que a mulher não sabe sobre aquele cenário, ela não tem competência sobre o esporte. Então, elas têm muito mais dificuldade sobre isso. Elas também são muito mais alvo de torcida no momento que a torcida está nervosa, irritada, principalmente agora nas mídias sociais. Então chega e fazem ameaças, brigam, porque determinada cobertura eles acreditam que beneficiou um time em vez de outro time. Sim. E que os colegas delas não costumam passar por isso. Então são situações ofensivas que elas estão sujeitas e que os homens estão sujeitos de uma maneira muito menor. Né? Então essa é uma outra dificuldade. E também a questão de cometer erros. Então elas falam que às vezes quando elas cometem um determinado erro, existe muita cobrança sobre isso, existe muita crítica, e que quando um outro colega comete um erro favorável, parecido, né? Não existe, né? Ok, todo mundo erra, né? Ou uma outro colega chega, corrige o erro e tá tudo tranquilo. Então elas apontaram essas questões. A outra questão que eu cheguei a comentar com elas, que eu achei interessante, foi a participação como comentaristas e narradoras. Porque tanto em Portugal como aqui, existe uma participação muito pequena. E aí que eu vi que existem algumas questões que estão inseridas no próprio grupo feminino. Então, de todas que eu perguntei, 100% me respondeu que a voz feminina não combina com narração. Então, a gente vê que a própria mulher incorpora um determinado discurso, e ainda algumas delas, depois que responderam isso, pararam, pensaram, mas isso é só questão de hábito, é questão de treino, é porque a gente nunca ouviu. Se de repente nós começássemos a ouvir, eu acho que nós mudaríamos isso. Mas a primeira resposta de imediato da 100% foi: a voz feminina não combina com narração. Eu não vou saber o nome dela, mas o meu pai é italiano, e ele assiste pela RAI Internacional, várias transmissões, jogos da Internazionale, do Milan, da Juventus. E tem uma narradora, uma locutora esportiva dos canais da RAI. E vira e mexe, chega sábado, domingo, eu acompanho. Eu não sei o nome dela, mas agrada sim. E a gente pode até pesquisar depois, trazer de repente no próximo programa o nome dessa narradora. Do canal RAI, mas acho muito bacana, e deveria ter esse espaço, essa abertura muito maior. E que você colocou também, Noemi, a respeito do erro dele pesar muito mais para a mulher. Isso a gente vê também, voltando para falar sobre arbitragem, né? Numa partida de futebol, uma assistente, uma mulher, erra num impedimento, alguma coisa nesse sentido, o preconceito nas arquibancadas, a cobrança, ela é extremamente maior, superior do que a de um homem, né? Se o time dele está ganhando, o torcedor está lá, ele está mexendo, fazendo gracinha com a mulher por outras circunstâncias, outras razões. E se ela erra, esse peso tende a ser muito maior, né? E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é observatoriodoesporte.unesp.blogspot.com.br.
O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e também do Pedro Norberto, com comentários de Zeca Marques, Tuca Américo, Carlo Napolitano e também com a presença hoje da Noemi Bueno. Equipe de reportagem: Gabriela Brizotti, Tomás Garcia, Camila Gabriele, Sérgio Pantolfi, Aline Campanhã, Marina Borges, Gustavo Lustosa, Isaac Toledo, Ana Cristina Marcília e Luana Antunes. Direção: Fábio Fleury. Produção técnica: Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.